Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia. Vamos estar falando aqui sobre algumas coisas do jogo de ontem, né? Eu assisti o jogo, mas não gravei o pós-jogo. Quem gravou foi o Carlos Eloy, que é comentarista aqui do canal também. E eu guardei algumas coisas para falar no dia de hoje, nesse domingo, porque mais uma vez, né, a gíria popular do apito amigo acaba ajudando, né, um time e desfavorecendo o esporte. Não é nem desfavorecendo, na realidade, né? É indiretamente e diretamente prejudicando o esporte, porque naquele momento estava 1-0 para o Vasco estava ganhando. Óbvio que não dá para afirmar que naquele momento ali o esporte iria empatar a partida e poderia virar o jogo. Não dá para afirmar. Mas a verdade é que uma decisão ela destrói todo um contexto de uma partida. Porque naquele momento o Vasco ganhava por 1-0, mas o Sport era melhor na partida. Tinha mais volume, tentava buscar mais o gol do que o Vasco, né? O Vasco encontrou aquele primeiro gol. E, de fato, apesar de. Eu vou colocar o lance aqui e quero pegar num ponto aqui da arbitragem, mas a verdade é que o Sport tinha a possibilidade de empatar a partida, foi tirada essa possibilidade. E o pior de tudo, apesar do Lucas Cunha ter sido uma jogada muito boba, também quero falar sobre isso. Apesar dele ter ido muito bobo, cara, ele tá olhando a bola e o atacante atrás dele, assim, sabe? Eu acredito que mais uma vez a arbitragem se torna tendenciosa para um time que até o Lucas Lima falou, ele foi criticado, né? Não é que é um time maior, nem que o Sport é um time pequeno, nada disso. Mas é que, de fato, ele acaba tendenciando para um time que tem mais mídia. Essa aqui é a palavra, eu acho. Tá? Só pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo aqui, mesmo viajando, mesmo descansando, a gente não para de trazer conteúdo. Vamos dar o contexto se você não entendeu o que aconteceu. O Vasco estava ganhando por 1-0, o gol legal, o primeiro gol, tudo certinho, vacilo do Sport, 1-0 e o Sport melhor. Aí, no segundo tempo, tá? No segundo tempo, não, no primeiro tempo, o Vasco acaba encontrando aqui. Olha o lance, ó. Olha o lance, ó. Pelo amor de Deus, cara, assim. Pô, apesar de eu acho que o Lucas Cunha foi muito juvenil na jogada, você vê nesse lance juvenil, ele tá olhando só pra bola e o zagueiro atrás dele, né? E eu acho que talvez o Verratti, se não tivesse feito a falta, faria o gol também, né? Mas foi uma falta clara, cara. Tanto que eles deslocam o rosto do jogador. E o pior de tudo, se você lê na legenda aí, vamos cá, deixa eu só. Se você vê na legenda aí, fala aqui, ó. VAR recomendou revisão por entender que houve falta do Verratti, né? O Wilton Pereira Sampaio não concordou e confirmou o segundo gol do Vasco diante do Sport, segundo o Verratti, o segundo do Verratti em São Januário, né? Cara, aí eu pergunto para vocês, se 3, 4 pessoas analisando o lance falam que foi falta e o árbitro, com um lance, fala que não foi falta, cara, é muita prepotência. É muita prepotência de uma arbitragem, sabe? Como o Wilton. E era óbvio que isso ia acontecer, cara. Era óbvio que o Wilton Pereira ia fazer uma bobagem dessa, porque já é cultural desse árbitro. Já é cultural, cara. Então, assim, você vê um lance desse, é claro, cara. É claro que foi falta, sabe? É claro que foi falta. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil entender. E aí eu quero colocar um outro ponto. Vamos inverter aqui a situação. Tem um mosquito aqui, fila da mãe. Mas, ó, vamos inverter a situação. Vamos colocar como se esse lance fosse. Vamos inverter. O Verratti, tá? Colocando a mão na cara. O Verratti não, o Lucas Cunha fosse o Verratti, ele colocasse a mão na cara do Lucas Cunha. Vocês acham que o árbitro não daria pênalti? Não daria pênalti? Um lance como esse não seria pênalti? Se fosse ao contrário, se fosse o Lucas Cunha, né, colocando o braço na cara do atacante do Vasco, não seria pênalti? Então, cara, é muito complicado lutar contra isso, sabe? Óbvio, o esporte não pode se apegar a isso. Esse é um ponto também, até porque para mim o Pepe errou novamente. Tá? Eu falei para jogo, você pode voltar. 2 vídeos aqui você viu para jogo, eu falava, eu não colocaria o Chico de lateral esquerdo, porque você tá cobrindo o Santo para cobrir outro, sabe? Você tá tirando aquilo, você tá tirando ali a base do esporte defensiva para colocar o jogador na lateral. Então, eu acho que o Pepa erra também, como eu falei. Eu entraria com o Matheus Alexandre improvisado, sabe? Eu acho que o de Plástico, esses jogadores eles não iriam comprometer como comprometeu o Lucas Cunha, porque foi muito bobo no lance. O lance como esse, cara, aqui, ó.
corpo aqui, ó, olhando pra bola aqui, ó, ninguém vai encostar em mim aqui, sabe? Então, acho que ele foi muito bobo também e o Pepe errou. Então, o Sport não pode se apegar a isso. Por mais que existam os erros, e os erros vão continuar existindo, a gente tá vendo que não vai parar. A CBF está cagando para lances como isso. O máximo que vai fazer é suspender o cara 15 dias, um mês, ele volta a fazer a mesma porcaria, sabe? Então não adianta se apegar a isso. O Sport precisa também jogar mais bola. O Pepa precisa encontrar soluções dentro do campo para que o Sport seja mais ofensivo sem perder o seu sistema de marcação. Aí como ele vai fazer isso? Não faço a mínima ideia. Mas a verdade é que ele precisa encontrar essas soluções. Eu acho que por mais que existam os erros, 3 erros de arbitragem contra o Sport, por mais que existam os erros, não adianta se apegar a isso. Se ficar se apegando a isso, a mídia vai colocar o Sport, o time chorão, e aí a arbitragem vai ver isso e vai se debater entre eles, esse time chora demais, então assim, não dá bola, sabe? Então, por mais que, mais uma vez que eu falo, por mais que os erros estejam aí, tá? Então, eu acredito que não adianta se apegar a isso. O Sport precisa encontrar soluções dentro do campo para mudar esse cenário. Se muda esse cenário dentro do campo, é outra coisa. Tem um próximo jogo agora contra o Bragantino. É em casa. Para mim, é um adversário direto contra o rebaixamento. Tem que vencer na Ilha do Retiro. Tem que vencer na Ilha do Retiro, tá? Para começar a meio que, sabe, exorcizar os demônios que estão pairando ali o Sport nesse início de Série A, porque é muito ruim. São 3 jogos e 1 ponto. Ah, Luna, mas como é que vai jogar contra a arbitragem? Por mais que eu entenda, repito, mas mais que eu entenda, não dá para aceitar e ficar só nessa retórica de que realmente não vai dar certo, porque a arbitragem não vai ajudar, e por mais que eu concorde que o sistema é F, não adianta ficar nessa retórica, tá? O Pepa precisa entender também que tem algumas funções que não dá para mudar. Se você tem uma defesa com o João Silva e com o Chico, não dá para alterar essa defesa. Mas não dá para ficar nessa retórica. Eu gostei até da entrevista do Barleta pós-jogo, onde ele fala que sempre tem erro contra um time que tem um poder financeiro menor, mas não dá para se apegar a isso. Eu acho que essa ideia do Barleta é perfeita. Esse tem que ser o discurso dentro do esporte. O cara tem que puxar a responsabilidade, mesmo sabendo disso. E outra coisa, ainda teve um lance de pênalti. Tá? Ainda teve um lance de pênalti no esporte, claro, uma cabeçada, a bola vai no braço do jogador do Vasco, tá? Que estava mal colocado, e o árbitro sequer foi analisar o lance no VAR novamente. E o VAR sequer chamou o árbitro para marcar pênalti. Então, assim, por mais que existam os erros, a gente não pode se apegar a isso. O sistema ofensivo do esporte precisa funcionar. Senão vai ficar muito complicado. E quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que, é que você acha sobre isso. Fala pra mim aí. Vamos discutir nesse domingo. Eu vou trazer mais vídeos nesse domingo aí. Mas comenta aqui tua opinião. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.